E deputados da base e oposição não chegaram a um acordo para a votação da proposta que prevê mudanças na imunidade parlamentar. Entre elas está a restrição em prisão em flagrante de parlamentares. Para conversar conosco agora sobre a chamada PEC das prerrogativas, o Jornal da Manhã recebe o advogado Flávio de Leão Bastos. Flávio, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Há toda uma polêmica lá hoje em Brasília, justamente em torno desse tema, de uma proteção, uma autoproteção dos congressistas lá em Brasília. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo, Soraya, a todos que acompanham a Jovem Pan. De fato, este é um tema muito polêmico entre os próprios parlamentares, uma vez que estamos falando aqui de uma proposta de emenda constitucional que, para a população, pegou muito mal, repercutiu muito mal, o que fez com que alguns parlamentares que inicialmente apoiavam esta PEC, agora gere uma divisão, e isso porque a proposta de emenda constitucional é tida como uma forma de corporativismo, de proteger deputados e senadores gerando uma impunidade. Portanto, pegou muito mal essa PEC, que já recebeu até algumas alcunhas, alguns apelidos, né? Como PEC da impunidade. Então, de fato, isso vem gerando, até por conta de algumas disposições cuja inserção sugeriram mais ainda, vamos assim dizer, mais duras, né, para blindar deputados e senadores. Então, de fato, não houve um consenso, inclusive com o recuo de alguns parlamentares pertencentes ao PL, o Centrão já não está mais dando apoio também. Então, de fato, um tema muito polêmico, né, para começar essa reflexão. Proposta, inclusive, né, professor, bom dia, inclusive para o senhor, obrigada pela entrevista. Uma dificuldade de se avançar essa pauta, né, o texto, há uma série de divergências, já há prevista uma reunião na semana que vem, né, essa semana que se inicia amanhã, para que eles consigam chegar a esse consenso, mas diante aí até da desistência do PL, que diz que não é mais uma prioridade essa pauta, o senhor vê chances reais de se colocar essa pauta em votação, dela avançar, né? O que seria necessário para que essa discussão fosse retomada? Olha, é da natureza do próprio Congresso, das suas dinâmicas de trabalho, um consenso mínimo, uma articulação mínima para que uma ideia avance. E, ao meu ver, é exatamente este elemento político-democrático, ou seja, a aliança entre um quórum mínimo para que se possa, pelo menos, propor uma ideia que está faltando. Quando uma proposta, e é importante que se diga isso para a população, né, que se entenda isso, quando uma proposta ela não nasce calcada, baseada num consenso mínimo entre os membros das duas casas, é muito difícil ela avançar. E também o ambiente no Congresso Nacional, em relação ao Hugo Mota, por exemplo, não era o mais harmônico possível, vamos assim dizer, né? Desde do início dos trabalhos, quando o Hugo Mota foi impedido de iniciar os trabalhos com aquela manifestação entre uma parte dos parlamentares, né, que ocupou as mesas, então, e também no Senado. Então, já não vinha um ambiente assim muito propício para que uma proposta que já é por si só polêmica, nós estamos falando aqui de blindagem, de impedir o Poder Judiciário de processar alguns deputados e senadores, né, diante de algumas situações consideradas ilícitas, ele não existe esse ambiente hoje, né? Então, é preciso que qualquer proposta nesse sentido, muito sensível, acusada inclusive de interferência em outro poder, seja muito bem trabalhada em termos de coesão mínima, de consenso mínimo, para que seja proposta, passe pelas comissões e possa o Congresso aprovar. Já que é uma proposta de emenda constitucional, é o próprio Congresso que a aprova, né? Não é como projeto de lei que vai ao Executivo. Então, está faltando esse elemento político mínimo, harmônico,
necessário para se aprovar uma PEC. Afinal de contas, uma PEC ela tem um quórum mais alto para ser aprovada, né? São 3/5 em 4 votações, 2 na Câmara e 2 no Senado. Requer muita articulação política. Flávio, agora a pergunta da nossa comentarista Luana Tavares. Bom dia, professor. Obrigada pela participação. A minha pergunta se refere a, historicamente, até para as pessoas que estão acompanhando aqui entenderem, né, por que esse tema voltou à discussão e uma pauta que até então era vista como positiva, né, o fim do foro privilegiado, nesse momento está sendo colocada nessa proposta como uma forma de autodefesa do Congresso e não como uma forma de melhorar ali o combate à impunidade ou combate à corrupção dentro do ambiente legislativo, dentro do ambiente político. Só para o senhor puder explicar um pouco para a população por que essa pauta de positiva virou negativa. Pois não, ótima pergunta. Primeiro, eu vou citar o nome, fala-se muito em foro privilegiado, mas o nome correto é o foro por prerrogativas de funções. E por que deputados e senadores dispõem desse foro de prerrogativas e funções? Porque um deputado e um senador, ou uma deputada e uma senadora eleitos pelo povo, devem ter a garantia mínima de poderem falar e atuar sem sofrer qualquer tipo de ameaça de processos, de prisão, etc. Afinal, representam o seu eleitorado. Até algum tempo atrás, eu estou dizendo até o período do processo do mensalão, e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal era considerado, de fato, para a população, um privilégio. Quer dizer, um foro especial, com ministros. Mas após o processo do mensalão, o Supremo Tribunal Federal passou a ser visto pelos parlamentares como um foro que, na verdade, apresenta menos possibilidades para que esses parlamentares tenham chances mais amplas de defesa. Porque, por exemplo, um parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal não tem para onde recorrer. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do país. Então, hoje, existe um desejo de grande parte desses parlamentares, eu estou aqui falando o mínimo, estou sendo conservador, talvez todos. Não, essa não é uma pauta que interessa apenas a partidos da direita ou da esquerda, viu? É interessante notarmos isso. Então, esse Supremo Tribunal Federal é visto hoje como uma grande ameaça para os parlamentares submetidos a processos. Então, eles preferem ser julgados por juízes de primeiro grau, porque aí eles têm para onde recorrer e têm muito mais tempo de processo. Primeiro grau, tribunais, STJ e aí, então, STF. Então, hoje, para esses parlamentares, esse é um fator muito importante a ser considerado e que a população deve entender. Um outro fator diz respeito exatamente a que o Supremo Tribunal Federal vem tendo um protagonismo maior nos últimos anos, em parte, poder-se discutir isso depois, mas em parte porque o Congresso Nacional ele deixa de editar leis em alguns temas muito importantes, e aí o Supremo é provocado pelos partidos políticos e judicializam a política, chamamos de judicialização da política e politização da justiça. Vejam que interessante. E, de outro lado, nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal que, em alguns momentos, a eles é imputado um certo abuso. Então, há um clima político também que favorece essa proposta por parte de alguns. Outros temas poderiam entrar aqui também, né? Há ou não há constitucionalidade nessa PEC? Então, se essa PEC for aprovada hoje, ou fosse aprovada hoje, certamente ela seria levada ao Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, é um momento muito difícil para que essa PEC seja apresentada e aprovada, ao meu ver. Professor, agora a pergunta de Gesualdo Almeida. Professor Flávio, bom dia. Professor, quando a gente pensa nessa imunidade dos parlamentares, a imunidade material, acho que ninguém discorda, né? A inviolabilidade por voto, por opinião, essa é a salvaguarda da democracia. Mas a imunidade processual é, na verdade, um privilégio colocado em favor do próprio deputado, do próprio senador que tem problemas criminais. Aqueles que não têm não se preocupam exatamente com isso.
Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: a que interessa à população essa proposta de emenda constitucional? Olha, de fato, a imunidade material não se discute, não é? Essa imunidade, entretanto, processual, ela vai de encontro, segundo muitas opiniões, aos interesses de deputados e senadores que claramente, quando avaliamos a sua vida pregressa em relação à justiça, tem problemas graves, né? Então, ela recebeu até apelidos, né? Não é só PEC da blindagem por si só, já é um termo pejorativo, ao meu ver. Por quê? Porque, de fato, essa PEC propõe, por exemplo, que os próprios deputados e senadores que teriam decisão absoluta e poder de decisão absoluta sobre uma denúncia contra qualquer dos seus pares, né? Impõe, por exemplo, e esse ponto foi muito rejeitado, o mínimo de 2/3 do Supremo para que houvesse uma condenação. Aliás, este ponto gerou uma divisão muito clara entre até os membros do próprio PL. Então, de fato, não me parece, como jurista agora falando, que é uma PEC que vai rumo ao interesse da população. Porque o Brasil é uma república. Uma república não admite, do ponto de vista formal, não admite privilégios. Ou seja, leis privadas, né, que favoreçam alguns. Se somos uma república verdadeira, ninguém pode ficar acima da lei, ninguém. Ainda que se garanta as imunidades materiais, muito bem colocado a sua ótima pergunta. Então, me parece que sim, é uma proposta fadada ao engavetamento. Recebemos aqui no Jornal da Manhã o advogado Flávio de Leão Bastos, esse tema polêmico aí que abordamos aqui. Professor, muito obrigado, bom dia ao senhor. Obrigado a Jovem Pan, a Marcela Soraya e a todos que nos acompanham. Até mais.